Olá, seja bem-vindo ao canal. E hoje iremos fazer a leitura de mais uma obra de Neville Goddard, onde aprendemos a desenvolver o poder de sua mente e do seu eu superior. Mas antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe sua curtida e comente se esse livro te ajudou de alguma forma. Isso nos ajuda bastante para continuar a trazer conteúdos incríveis para vocês. Bom estudo! A Taça e a Cruz. Palestra realizada em 16 de junho de 1959. Neville Goddard. Acreditamos firmemente que a imaginação cria a realidade. Acreditamos que o homem é tudo imaginação e que Deus e o homem são um só. Não há diferença na natureza. A diferença, que reconhecemos, está no grau de intensidade do centro operacional de se imaginar. Estamos com chave baixa. Quando colocado em alta, um ato imaginativo de nossa parte seria um fato objetivo imediato, mas com pouca atenção, deve ser realizado em um processo temporal, mas não pode falhar, se nos lembrarmos do ato e permanecermos fiéis a esse ato. Um homem pode ser o que quer ser neste mundo. Não importa o que você fez, você é um com Deus, e você é tudo imaginação. Vamos voltar agora para a Bíblia, Atos 5. Pedro é feito para dizer: devemos obedecer a Deus e não ao homem. E os presentes estavam furiosos ao ponto de fazer os discípulos prejudicarem. Mas haviam entre aqueles que ouviam, um professor, um fariseu, que disse: não os matem, pois se este ensinamento ou este trabalho for de homens, ele não vai dar em nada. Mas se for de Deus você não pode derrubá-lo, e você pode até mesmo encontrar-se na posição de ter que lutar contra Deus. Nome do professor: Gamaliel. Aqui dizemos que a Bíblia, que é o maior livro do mundo, é completamente incompreendida, pois não é história, é uma série de visões, que são atos de graça. É a revelação da grande realidade que os homens chamam de Deus. Mateus 26. Ó meu Pai, se for possível, deixe este copo passar de mim, no entanto, não como eu vou, mas como tu murcha. E ele vem até os discípulos e os encontra dormindo, e diz a Pedro: o que, não poderia assistir comigo uma hora? E novamente ele disse: se este copo não pode passar longe de mim, exceto que eu bebo, tua será feito. E ele veio e os encontrou dormindo novamente. Você acha que um indivíduo, 2000 anos atrás, passou por uma experiência agonizante para salvar o mundo? Não. A história é toda sobre você. Você é o que está sendo falado. A figura central dos evangelhos é essa presença no homem, que é a própria imaginação maravilhosa do homem. Mas no limite da opacidade em que funciona neste mundo, é chamada de morte de Deus. Para tornar o homem vivo, ele teve que esquecer completamente que ele é Deus. O despertar do homem à altura que é Deus virá, e nosso propósito de estar aqui é aprender a despertar. Copo significa para beber, e ele é chamado na Bíblia de o beberrão de vinho, aquele que drena o copo. O homem que disse: não toque neles, etc. era Gamaliel, que vem de uma palavra que significa desmamar. Como uma criança é desmamada, então agora é capaz de sair e se alimentar de outra comida. Estamos aqui para amadurecer e ser desmamados do que pensamos ser verdade. Anos atrás fui enviado para fazer esse trabalho que estou fazendo. Disseram-me: vá. E para baixo com os sangues azuis. Significa o estado tradicional. Falamos de cavalos de sangue azul, pessoas de sangue azul, ou seja, os estados fixos e aceitos. Disseram-me para sair e derrubar todos os mal-entendidos tradicionais da maior história já contada ao homem. Não é história. Não ocorreu no espaço ou no tempo. Vai e conte-lhes a história de Cristo Jesus no homem. Se for possível que este copo passe de mim, deixe passar, mas se eu tiver que drenar o copo eu vou fazê-lo. O que é que eu devo fazer? Eu lhe digo que a história que eu vim para lhe dar é a história da revisão.
Você vê um homem e ele parece que não deve olhar para ninguém neste mundo. Meus sentidos o revelam como ele aparece para mim e para os outros. Estou confrontado com o copo. Devo aceitar essa aparência e perpetuá-la no mundo, ou devo revisá-la e me pregar na imagem revisada? Eu tenho que ir. Então, eu sou crucificado com Cristo, mas não eu, pois Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se tornou homem. Então, cada vez que vejo outro como ele não deveria ser, eu sou confrontado com o copo, e eu devo agora embebedar ao máximo e me tornar o beberrão de vinho, e assim ceder à imagem e assim viver por ela que eu vejo este homem agora como ele deveria ser. Tenho que drenar o copo. Devo me crucificar nessa imagem, mesmo que eu não viva o suficiente para vê-la ressuscitada. Pois será ressuscitado. Crucificação sem ressurreição seria o triunfo da tirania. Deve haver ressurreição, pois eu vou despertar e você também, ninguém vai deixar de acordar, e então tomaremos cada ser neste mundo e tomaremos o ideal desse ser, e assim ceder a ele que nos pregamos a esse estado imaginado, e permaneceremos fiéis a ele, de modo que não importa quanto tempo leve, será feito. Esse é o copo que você e eu somos chamados a beber. É oferecido a você esta noite, não 2000 anos atrás. Você bebe para si mesmo ou para um estranho. O homem que você quer ser, aquele homem que você será, se você vai pregar-se a esse estado. Essa é a realidade. Parece loucura. Os homens rejeitam o ensino de Cristo e do cristianismo, pois as igrejas não têm noção desse ensinamento. Não tem nada a ver com rituais. Só conquistamos pela espada do perdão. Identifique o outro com o ideal que ele não conseguiu perceber, e na medida em que você faz isso você realmente o perdoou. Embora ainda ninguém o veja como você o vê agora, ainda se você andar fiel a ele você vai torná-lo real em seu mundo. Faça isso por todos. Todos são imortais. Ele não está contido neste pequeno corpo, eu não sou, você não é. Estou espalhado por todo o universo visível e invisível do meu Pai. Então, me rejeite aqui e você vai me encontrar lá. Então devo, na minha mente, ressuscitá-lo, e você deve, na sua mente, ressuscitar-me. Nenhum pode ser deixado para trás, pois estamos todos dispersos e devemos reunir o que está espalhado no corpo perfeito, que meu Pai viu quando ele se tornou ele. Então ele se tornou vivo pregando-se aqui em Gólgota, que significa o crânio. Aqui é onde ele é crucificado. E a medida do despertar é medida pelo meu despertar você em mim. Então, não importa o que alguém tenha feito, foi apenas em um pesadelo. Representarei cada um para mim como meu Pai o viu, e no grau em que eu levantar cada um dentro de mim, os véus serão removidos e o olho de Deus se abrirá e verei a perfeição de todos no mundo. Não há lugar onde você não está e eu não sou, pois você é infinito e espalhado por todo o universo de Deus. Não posso fugir de você, então devo enfrentá-lo aqui e vê-lo como deveria ser visto. E, andando nesse estado, eu levanto. Agora podemos fazer isso de outras maneiras, as formas práticas. O que estou dizendo agora pertence a um nível mais alto de ser, mais leve ou em um nível mais baixo se desejar, um emprego, ou uma casa, ou dinheiro, ou saúde qualquer que seja a sua necessidade. Temos direito a isso, pois Deus nos deu. Pois você e eu somos cidadãos do céu. Na verdade, fui enviado para esta esfera para lhe dizer que não importa qual seja a sua raça ou seu passado, você é um filho de Deus. Abaixo os sangues azuis, as velhas crenças tradicionais e fixas. Não importa quem diga o contrário, o conceito deles está completamente errado. Todo homem vivo é visível, preto, branco, vermelho ou amarelo. O homem passa por diferentes estágios de despertar.
Não pense porque você está usando um pigmento claro que você está mais despertado do que um vestindo uma pele mais escura. Ossos, disse Gamaliel. E significa desmamar, amadurecer. Se o que eles dizem é de homens que vai falhar, se é de Deus você não pode pará-lo e você pode até mesmo encontrar se opondo a Deus. Eu sei que o que digo é verdade. Você pode provar isso. Você pode pegar qualquer um no seu mundo e representá-lo para si mesmo, como ele gostaria de ser. Pegue uma criança incorrigível e traga-o diante dos olhos de sua mente e veja-o como você gostaria de vê-lo, e ele vai incorporar esse estado. A revisão é a coisa mais prática do mundo. A história de Cristo é a história da revisão. Mas o mundo não entende porque foi dito em uma parábola. É contada na história do mordomo injusto, que eu lhe dei antes. Eu sei o que o dia me revelou. Mude o dia. Você pode mudá-lo. Eu estava lendo este trabalho de mestrado em psicologia que afirma que o passado deixou de ser, mas influencia o presente através da memória. Assim, disse neste maravilhoso trabalho que deixou de agir, salvo através das experiências recolhidas armazenadas como memória. Não pode ser agido. Não deixou de ser nada. Os sencientes não estão agora nestes estados. Um homem que passou por uma câmara de gás não está mais passando por ela. Os formulários permanecem e chegará o dia em que verão que ele nunca passou por uma câmara de gás. Há muitas formas do passado lembrado. Revisar. Volte para o seu segundo ano, se você se lembrar de que longe, e tomar qualquer incidente e mudá-lo e representá-lo para si mesmo como você gostaria que tivesse sido, e vivendo nele você vai mudar todo o seu mundo agora. Pois se o passado está influenciando o presente pela memória dele, você muda qualquer coisa no passado e depois muda o presente. Se eu errar algo que Deus me dá, tenho a oportunidade de descobrir como mudá-lo. Eu posso esticar no tempo e tomar qualquer incidente no meu passado mal criado e mudá-lo, mudar todo o meu presente. Deus se tornou homem e está em todos os seres. Não há outra maneira que Deus possa se tornar eu, a não ser dando-se a si mesmo, e tornando-se. Embora eu me chame de Neville, ainda é Deus. Acha que isso é blasfêmia? Eu não me importo com o que você pensa. Toda criança nascida da mulher é Deus, e o que se tornou homem é Cristo Jesus. Ele carrega esta cruz do homem e este estado é como uma tumba, e como Blake diz, o próprio Deus entra na porta da morte com aqueles que entram nele, e se deita no túmulo com eles em visões da eternidade até que eles acordem. O próprio Deus entrou neste túmulo quando pulei no ventre da minha mãe. E ele nunca vai me deixar, pois se ele me deixar eu deixaria de ser. E então eu acordo fazendo pelo mundo inteiro o que Deus fez pelo homem. Então pegue o sonho de qualquer homem e se pregue mentalmente sobre essa cruz imaginando que ele é quem ele deseja ser, e caminhe como se fosse verdade e viva no sonho para o outro como se fosse verdade, e como se torna verdade, você vai levantá-lo. O homem salva-se pela, e apenas por, a salvação de seu companheiro. Aquele que levanta o mundo está levantando o olho de Deus dentro de si mesmo, e quando ele está totalmente acordado então ele é Deus. Não pergunte a outro por que ele quer algo. Dê o que ele pede. Você se convence de que ele tem como você testemunhou e ao ponto que você se convence de que ele tem, então será verdade. Sem recompensa, você não quer recompensa. Se um homem é maravilhoso ou horrível, não o condene. Todos estão em estados, nos quais a alma cai em seus sonhos de bem e mal. Você faz o seu negócio ver que todo mundo já é o ideal que ele deseja incorporar, não importa o que seja. Pois desta forma você está abrindo o olho de Deus. Pois esta é a história de Cristo. Se realmente é de Deus, então você não pode pará-lo. Tudo o que ele pede é que eu tente. Devo beber esse copo? Sim.
Não há outra maneira senão o caminho da cruz. Devo cruzar um estado para outro estado. Nós conquistamos pela cruz. Não é uma coisa pendurada na parede, embora como um objeto é muito bonito. É atravessar de onde você está, para onde você quer estar, de ver o que você parece ver para ver o que você quer ver. Essa é a Páscoa. Eu atravesso de um estado para outro. Há outra maneira. Se é possível, então deixe este copo passar de mim, mas eu não tenho senão, então teu será feito. Qual é a vontade de Deus? Tudo o que você me deu eu guardei e nenhum eu perdi. Tudo o que ele me deu eu devo levantar novamente, e ele me deu você. Eu te conheço e você é um presente do meu Pai do nada. Devo levantá-lo para que eu o encontre além de todos os véus, pois você é um ser infinito. Você tem um corpo imortal e não há lugar no universo de Deus que você não seja. Se eu não te redimir aqui em mim, eu vou encontrá-lo em outro lugar e ainda tenho que redimir você. Bem, o ensino mais prático do mundo também é o mais profundamente espiritual. Não há poder transformador na morte. Pense em sua casa agora. Neste momento é subjetivo para você como você está sentado aqui. Você não vê isso com esses olhos físicos. É subjetivo a este quarto. Mas realmente em seu coração você não acha que é subjetivo como o mundo fala dele. Está fora do alcance de seus sentidos, mas você sabe que é exatamente onde você deixou. É o mesmo com todos os mundos do meu Pai. Subjetivos e objetivos são determinados pelo nível em que a consciência está focada. Tudo é objetivo para o meu Pai. E quando acordo, meu sonho pode parecer irreal e, portanto, subjetivo, mas não é, se eu estiver interessado, pois então deve se tornar para mim objetivo, pois isso só é definido pelo nível em que a consciência está focada. Enquanto meu sonho dura, não é objetivo. Eu disse recentemente a história que se você pode tocar em algo e segurá-lo e despertá-lo, você vai despertar em seu mundo dos sonhos e encontrá-lo completamente objetivo. Uma senhora escreveu para me dizer que tentou e provou. Eu sei por experiência que não pode falhar se você tentar e você vai provar que subjetivo e objetivo são apenas nomes. Para o psicólogo, objetivo é apenas você do berço ao túmulo. Mas pense neste universo fantástico que se estende além de 100 milhões de anos-luz. Estima-se por um grande cientista que se cada estrela representasse um pequeno grão de areia, e apenas aquelas estrelas, que são visíveis a este mundo foram incluídas, esta areia cobriria a Inglaterra a uma profundidade de várias centenas de metros. Se você está apenas neste pontinho, então o que você é? Eles falavam apenas das estrelas, sem incluir os planetas. E então alguém diz que eles têm 1000 acres. O homem comum, que significa nós, vê as coisas sobre nós como tão solidamente reais. Achamos que é real se pudermos tocá-lo. Mas o cientista diz que não é solidamente real, mas é apenas uma agregação de moléculas e átomos e elétrons se movendo rapidamente no espaço. Dizem que nossa experiência de um objeto solidamente real é na verdade o que eles chamam de campos eletromagnéticos, entre meus dedos e o objeto. Mas meu dedo é do mesmo material que o objeto. Se ambos são todo o espaço, então o que falamos é dono de 1000 acres de todo o espaço. Posses não significam nada. O importante é o despertar de Deus no homem. Quando o homem começa a acordar, ele não deseja possuir a terra, ele é a terra e ele é herdeiro de tudo, pois seu pai deu a ele. Finalmente você acorda e reivindica. Que ninguém diga que essa pessoa é melhor que essa. O sol brilha sobre o justo e o injusto. Se você saúda apenas seu irmão, se você ama apenas aqueles que te amam, como você é melhor do que outro? Você não está fazendo nada que todos não façam. Mas isso não importa.
É só despertar que importa. Então pegue cada pessoa no mundo e tente despertá-lo em você levantando. Então, crucifique-se por ele, pois isso é um pouco de morte à imagem divina. À medida que você passa por essas pequenas mortes, vendo o que você deve ver e morrendo para o que você viu anteriormente, então Deus vê, e então você não encontra nada para condenar, não importa quem seja o homem. É Deus desempenhando cada papel. Portanto, há um completo mal-entendido da maior história do mundo. O Evangelho não diz como Cristo veio, mas como ele vem. Ele deve vir na mente de todos os seres do mundo. Se ele veio há 2000 anos, ele agora se foi, mas se ele vier na mente de todos os homens, isso é importante. Ele vem quando Deus veio ao homem por amá-lo tanto que ele se tornou homem e morreu por acreditar que ele era homem. Mas o homem deve fazer a mesma coisa pelo seu semelhante, como Deus fez por ele, e ele cede ao sonho para outro, e na medida em que ele é fiel a ele vai torná-lo real no mundo. Finalmente, ele acorda. Pergunte-me como eu sei. Eu sei. Anos atrás, em um pequeno cargueiro no Caribe eu me aposentei mais cedo. E então eu me encontrei fora do meu corpo, que permaneceu na minha cama. Eu estava em um crepúsculo adorável, pois não havia sol ou lua, apenas esta luz de mim mesmo. Eu flutuei neste estado, eu não andei. E eu ouvi um refrão celestial cantando, ele ressuscitou, e eu sabia que eles queriam dizer eu. Eu me encontrei ao lado deste vasto mar de seres doentes e malformados esperando e eu sei que eles esperaram por mim. E quando passei cada um foi reabastecido e remodelado para a imagem da perfeição. Olhos ou membros perdidos reapareceram. Tudo se tornou perfeição porque foi assim que eu vi. Então eu ouvi as vozes dizerem, está acabado, e então eu me cristalizado novamente nesta opacidade chamada névoa. Então, quando o homem é levantado, tudo o que é desagradável é levantado e não há nada desagradável nesse nível mais alto. Levante-o por revisão. Pois todos estão lá e quando você levá-lo dentro de si mesmo, para esse nível você vai descobrir que ele é completamente perfeito. Neste nível você vê apenas porções dispersas de seu corpo eterno, mas quando você sobe alto o suficiente você vai encontrar o perfeito. Senti que depois da experiência acabei de falar que tive uma luta fantástica com a morte e tinha sido vitorioso. O que antes era desagradável eu tinha superado e na superação eu tinha levantado todos os seres comigo. Eu sei que não é uma experiência única, pois em um certo nível cada ser é perfeito. Você sobe a esse nível enquanto levanta outro dentro de você. Por que não há estranhos? Só Deus existe. Pois Deus se tornou um homem que o despertar do homem pode se tornar Deus. Você pode ignorar qualquer ser aqui, chamá-lo de seu servo, o que quiser, mas ele também é imortal e você vai encontrá-lo no fabuloso universo de Deus, e então você entenderá João 17, agora devolva para mim a glória que era minha, antes que o mundo existisse. E de tudo que você me deu, não se perde salvar o filho da perdição, a crença na perda, e eles habitam em mim e eu neles, e nós em você. Agora vamos para o silêncio.